Por favor, Rosemary, vamos lá. Só um minuto, Mauro. Não sei se eu tô com. Ah, tá aberto. Deixa eu voltar lá. Mensagem de boa noite a todos, mais uma vez. E vou ler agora a mensagem de ambientação de número 12. Na obra assistencial, pelo menos uma vez por semana, cumprir o dever de dedicar-se à assistência em favor dos irmãos menos felizes, visitando e distribuindo auxílios a enfermos e lares menos aquinhoados. Quem ajuda hoje, amanhã será ajudado. Prestar serviço espiritual e material nas casas assistenciais de internação coletiva, sem perceber remunerações e sem criar constrangimento às pessoas auxiliadas. Só impõe restrições ao bem quem se acomoda com o mal. Na casa assistencial de caráter espírita, alimentar a simplicidade doutrinária, desistindo da exibição de qualquer objetos, construções ou medidas que expressem o supérfluo ou o luxo. O conforto excessivo humilha as criaturas menos afortunadas. Viver em familiaridade respeitosa com todos, desde o servo menor até o dirigente mais responsável, e categorizado nos lares e escolas, hospitais e postos de socorro fraterno. A humildade assegura a visita contínua dos emissários do Senhor. Jamais reter inutilmente excessos no guarda-roupa e na despensa, objetos sem uso e reservas financeiras que podem estar em movimento nos serviços assistenciais. Não há bens produtivos em regime de estagnação. Converter em socorro ou utilidades para os menos felizes, relíquias e presentes, joias e lembranças afetivas de familiares e amigos desencarnados, ciente de que os valores materiais sem proveito, mantidos em nome daqueles que já partiram, representam para eles amargo peso na consciência. Posse inútil, grilhão mental. Seja qual for o pretexto, nunca permitir que as instituições espíritas venham a depender econômica, moral ou juridicamente de pessoa ou organização meramente política, de modo a evitar que sejam prejudicadas em sua liberdade de ação e em seu caráter impessoal. A obra espírita cristã não se compadece com qualquer cativeiro. Sempre que os movimentos doutrinários, em particular os de assistência social, envolvam a aceitação de muitos donativos, apresentar periodicamente os quadros estatísticos dos recebimentos e distribuições, como satisfação justa e necessária aos cooperadores. O desejo de acertar aumenta o crédito de confiança. Organizar a diretoria e o corpo administrativo das instituições assistenciais exclusivamente com aqueles companheiros que se eximam de perceber, ordenados, laborando apenas com finalidade cristã, gratuitamente. O trabalho desinteressado sustenta a dignidade e o respeito nas boas obras. E o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de Jesus Cristo, do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Pai, Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Então, essa mensagem, eu acho que já consigo, assim, pôr um pouco em prática na minha vida e até para as pessoas que convivem comigo, familiar,
e que uma prima em particular que não tinha muitas condições, ela sempre falava, eu não posso ajudar, eu queria poder ajudar, eu falava para ela, você pode ajudar até com o seu ouvido, com a sua palavra, com o seu sorriso, né? Conversando, tratando bem as pessoas. E essa questão da instituição espírita, né? Ter todo esse cuidado para não misturar o que a doutrina ensina com política, com favores, com aprisionamento também é muito certo. Aqui em Barra Mansa eu participo de uma ONG que não é religiosa, mas tem muita gente que ajuda, né? E eu trabalho na cozinha e é para a gente distribuir comida, mas tem várias vertentes. E eles têm esse cuidado de prestação de conta, no grupo, mas volta e meia, por ter, às vezes, uns envolvimentos até político aqui da cidade, tem uns milímetros, sabe? Mas, como eu falo que sou forasteira, eu não me meto muito, porque daqui a pouco eu vou embora, entendeu? Não acho bom, mas tento fazer a minha parte dentro do grupo. É isso. Obrigado, Rosemary. Vamos à nossa prece, por favor. Boa noite a todos. Senhor Jesus, amado Mestre, queremos neste momento agradecer por mais esta oportunidade, Senhor, de nos permitir estarmos aqui reunidos para aprender e apreender um pouco mais de teus ensinamentos. Agradecemos os amigos espirituais que nos acompanham dirigindo esse estudo. Agradecer os amigos Mauro e Valdemir que nos orientam e que Deus possa nos amparar nesta noite, permitindo que a gente tenha um bom entendimento das lições que forem estudadas e que as bênçãos que aqui estivermos recebendo possam ser dirigidas também a todos aqueles que não puderem estar. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Cris. Bom, pessoal, nós paramos, né, no item 9 do capítulo 4. Então, nós vamos fazer aquela corrida seca, né, aquela leitura, e a partir do item 9 a gente vai comentando. Caso haja alguma dúvida, né, ou algum comentário antes, também não tem problema, a gente comenta aqui, tá bom? Então, vamos lá, Carlão, por favor. Pegar o capítulo inteiro? Começar lá do item 1, né? A gente vai lendo e quando chegar no item 9 em diante, a gente comenta, tá bom? Ok. Boa noite, pessoal. Capítulo 4. Papel da ciência na Gênese. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a da religião deles, onde o terem sido religiosos em seus primeiros livros. E como todas as religiões, se ligam ao princípio das coisas, que é também o da humanidade. Elas deram sobre a formação e o arranjo do universo explicações em concordância com o estado dos conhecimentos da época e de seus fundadores. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram ao mesmo tempo os primeiros livros de ciência, como foram durante largo período o Código Único das Leis Civis. Nas eras primitivas, sendo necessariamente muito imperfeitos os meios de observação, muito eivadas de erros grosseiros haviam de ser as primeiras teorias sobre o sistema do mundo. Mas ainda quando esses meios fossem tão incompletos quanto são hoje, os homens não teriam sabido utilizá-los. Aliás, tais meios não podiam ser senão fruto do desenvolvimento da inteligência e do consequente conhecimento das leis da natureza. À medida que o homem se foi adiantando no conhecimento dessas leis, também foi penetrando os mistérios da criação e retificando as ideias que formara acerca da origem das coisas. Impotente se mostrou ele para resolver o problema da criação, até o momento em que a ciência lhe forneceu para isso a chave. Teve de esperar que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar aí o olhar, que, pelo poder do cálculo, possível lhe se tornasse determinar com rigorosa exatidão
o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes. Que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor da luz e da eletricidade. Que a química lhe mostrasse as transformações da matéria e a mineralogia, os materiais que formam a superfície do globo. Que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas terrestres a formação gradual desse mesmo globo. A botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia coube iniciá-lo na filiação e sucessão dos seres organizados. É, com a arqueologia, pôde ele acompanhar os traços que a humanidade deixou através das idades. Numa palavra, completando-se umas às outras, todas as ciências houveram de contribuir com o que era indispensável para o conhecimento da história do mundo. Em falta dessas contribuições, teve o homem como guia as suas primeiras hipóteses. Por isso, antes que ele entrasse na posse daqueles elementos de apreciação, todos os comentadores da Gênese, cuja razão esbarrava em impossibilidades materiais, giravam dentro de um círculo sem conseguirem dele sair. Só lograram quando a ciência abriu caminho, fendendo o velho edifício das crenças. Tudo então mudou de aspecto. Uma vez achado o fio condutor, as dificuldades prontamente se aplanaram. Em vez de uma gênese imaginária, surgiu uma gênese positiva e, de certo modo, experimental. Campo do universo se, campo do universo se distendeu ao infinito. Acompanhou-se a formação gradual da Terra e dos astros, segundo leis eternas e imutáveis que demonstram muito melhor a grandeza e a sabedoria de Deus do que uma criação miraculosa, tirada repentinamente do nada, qual mutação à vista, por efeito de súbita ideia de divindade, após uma eternidade de inação. Pois que é impossível se conceba a Gênese sem os dados que a ciência fornece. Pode dizer-se com inteira verdade que a ciência é chamada a constituir a verdadeira Gênese, segundo a lei da natureza. No ponto a que chegou em que o século XIX venceu a ciência todas as dificuldades do problema da Gênese, não, de certo. Mas não há contestar que destruiu sem remissão todos os erros capitais e lançou os fundamentos essenciais sob dados irrecusáveis. Os pontos ainda duvidosos não passam, a bem dizer, de questões de minúcias, cuja solução, qualquer que venha a ser no futuro, não poderá prejudicar o conjunto. Ao demais, malgrado aos recursos que ela ha tido à sua disposição, faltou-lhe até agora um elemento importante, sem o qual jamais a obra poderia completar-se. De todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos modernos dados científicos, sem embargo dos erros que contém, postos hoje em evidência, é incontestavelmente a de Moisés. Alguns desses erros são mesmo mais aparentes do que reais, e provém ou de falsa interpretação atribuída a certos termos, cuja primitiva significação se perdeu ao passar de língua em língua pela tradução, ou cuja acepção mudou com os costumes dos povos, ou também decorrem da forma alegórica peculiar ao estilo oriental, e que foi tomada ao pé da letra, em vez de se lhe procurar o espírito. A Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão desenvolvida pela ciência não poderia hoje aceitar, e outros que parecem estranhos e derivam de costumes que já não são os nossos. Mas, a par disso, haveria parcialidade em se não reconhecer que ela guarda grandes e belas coisas. A alegoria ocupa ali considerável espaço, ocultando sob seu véu sublimes verdades que se patenteiam desde que se desça ao âmago do pensamento, pois que logo desaparece o absurdo. Por que, então, não se lhe ergueu mais cedo o véu? De um lado, por falta de luzes que só a ciência e uma sã filosofia podiam fornecer, e de outro, por efeito do princípio da imutabilidade absoluta da fé, consequência de um respeito ultracego à letra, e assim pelo temor de comprometer a estrutura das crenças erguidas sobre o sentido literal. Partindo tais crenças de um ponto primitivo, houve receio de que se rompesse o primeiro anel da cadeia, todas as malhas da rede acabassem separando-se. Fecharam-se então os olhos obstinadamente, mas fechar os olhos ao perigo não é evitá-lo. Quando uma construção se afasta do prumo, não manda a prudência que se substituam imediatamente as pedras ruins por pedras boas,
em vez de se esperar pelo respeito que infinita a virtude do edifício, que o mal se torna irremediável e que se faça preciso reconstruí-lo de cima a baixo? Levando suas investigações às entranhas da terra e às profundezas do céu, demonstrou a ciência de maneira irrefragável os erros da gênese mosaica, tomado ao pé da letra a impossibilidade material de se terem as coisas passado como, passado como são ali textualmente referidas. Ora, assim procedendo, a ciência do mesmo passo fundo golpe deferiu em crenças seculares. A fé ortodoxa se sobressaltou porque julgou-lhe tiravam a pedra fundamental. Mas com quem havia de estar a razão? Com a ciência que caminhava prudente e progressivamente pelos terrenos sólidos dos algarismos e da observação, sem nada afirmar antes de ter em mãos as provas, ou com uma narrativa escrita, quando não faltavam absolutamente os meios de observação. No fim das contas, quem há de levar a melhor? Aquele que diz 2 e 2 fazem 5 e se nega a verificar, ou aquele que diz que 2 e 2 fazem 4 e o prova? Mas objetam se a Bíblia é uma revelação divina. Então Deus se enganou. Se não é uma revelação divina, carece de autoridade e a religião desmorona, a falta de base. Uma de duas. Ou a ciência está em erro ou tem razão. Se tem razão, não pode fazer ser verdadeira uma opinião que lhe é contrária. Não há revelação que se possa sobrepor à autoridade dos fatos. Incontestavelmente, não é possível que Deus, sendo todo verdade, induza os homens a um erro, nem ciente nem inscientemente, pois do contrário não seria Deus. Logo, se os fatos contradizem as palavras que lhes são atribuídas, o que se deve logicamente concluir é que ele não as pronunciou, ou que tais palavras foram entendidas em sentido oposto ao que lhes é próprio. Se, com semelhantes contradições, a religião sofre dano, a culpa não é da ciência, que não pôde fazer o que é deixar de ser, que é deixe de ser, mas dos homens por haver prematuramente estabelecido dogmas absolutos de cujo prevalecimento hão feito questão de vida ou de morte sobre hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pela experiência. Há coisas com cujo sacrifício temos de resignar-nos, bom ou mau grado, quando não consigamos evitá-lo. Desde que o mundo marcha sem que a vontade de alguns possa detê-lo, o mais sensato é que o acompanhemos e nos acomodemos com o novo estado de coisas, em vez de nos agarrarmos ao passado que se esboroa, com o risco de sermos arrastados na queda. Beleza. Então, esse aí é onde nós paramos, né? Vamos começar agora hoje no item 9, dando sequência ao nosso estudo aí. Vamos lá, Carlão. A 9. Por guardar respeito aos textos sagrados, dever-se-ia obrigar a ciência a calar-se? Fora tão impossível isso como pedir que a terra gire. As religiões, seja qual forem, jamais ganharam coisa alguma em sustentar erros manifestos. A ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. Ora, sendo essas leis obras de Deus, não podem ser contrárias a religiões que se baseiam na verdade. Lançar anátema ao progresso por atentatório à religião é lançado à própria obra de Deus. É, ao demais, trabalho inútil, porquanto nem todos os anátemas do mundo seriam capazes de obstar a que a ciência avance e que a verdade abra caminho. Se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. Ok. Então, lembrando, né, pessoal, a religião, todas elas são formadas por opiniões humanas, por sistemas de concepção humano, para explicar o divino, que nós não conhecemos. Então, todas as teorias que foram levantadas, aquelas que se afastavam da verdade eram apenas construções teológicas, dogmáticas, caíram pelo tempo, ok? E continuam caindo. A ciência, como ela parte da observação para dela extrair os conceitos, né, que levam ao efeito, e quando elas conseguem serem provadas, elas se sustentam e derrubam qualquer outra possibilidade que não tenha sua sustentação pelas confirmações
que as leis assim estabelecem. Então, se nós olharmos para trás, todas as teorias que a religião levantou para explicar algo da natureza, né, e que a ciência, os homens de ciência, puderam, né, se contrapor, é, elas só se sustentaram um pouco mais em função da força, né, e da subjugação pelo medo. Vencido essa etapa, todas caíram. E aquelas que ainda insistem em se manter hoje também cairão, pelos mesmos motivos. Não por embates filosóficos, mas por comprovações científicas. A comprovação científica, ou a ciência, ela é o fio da navalha. É ela que faz a separação, por meio de comprovações, daquilo que era ilusório daqui em relação àquilo que é verdadeiro e pode ser comprovado. Então, como se diz, né, diante dos fatos não há argumentos. Então, a ciência vem nos expondo os fatos de tudo que está em a natureza e que o homem conseguiu observar e teorizar até o dia de hoje. E aí, Diga, Mauro, Carlão. antes do Carlão, lembrar aqui, a ciência também se equivoca, mas ela nunca deixou de se autocorrigir. Para os gregos antigos, era ciência a Terra plana. Para os gregos antigos, era ciência os cinco elementos, os quatro elementos do material. E aos poucos a ciência vai se modificando, vai se retificando, vai se alterando. Ela nunca teve dificuldade de fazer isso. Quem tem dificuldade, ou quem teve grande dificuldade disso, foi a igreja, em função dos dogmas que não eram discutidos, em função dos dogmas que não eram debatidos, que eram impostos aos seus profitentes. Impostos, como você disse aí, principalmente para domínio das pessoas, de uma maneira geral. O que a doutrina espírita vem nos libertar, como disse o Zanoni na semana passada, né? Graças a Deus que Kardec trouxe um umbral diferente do inferno ou do purgatório lá do ateu, do pagão ou do cristão. Então, a doutrina espírita vem nos abrir um campo enorme de observação e de vivência dos ensinos do Cristo. Eu Diga. percebo que a ciência, na verdade, ela vem amadurecendo, né? Não é que ela, na minha percepção, assim, né? Não é que ela tenha errado. Naquele ponto onde ela era capaz de observar, era o que ela conseguia, até onde ela ia, né? Sim, perfeito, E perfeito. aí, na medida em que ela pôde desenvolver novos conhecimentos, ter acesso a uma observação mais ampla e profunda, como você falou, ela foi se corrigindo na medida em que aquelas propostas iniciais limitadas tiveram a possibilidade de crescimento em observação, né? E aí ela foi amadurecendo. Então é exatamente como você falou, ou seja, a ciência, ela não busca congelar o conhecimento, pelo contrário, ela busca ampliar o conhecimento, né? Por isso que ela não tem medo de reformatar antigas teorias, uma vez que as novas mostram maior sustentação diante da verdade, né? Que até Uhum. então se conhece. E ela mostra as teses, ela coloca as teses para a antítese, para, Uhum, né, para o contraditório. Eu isso. quero que contradigam isso, eu quero que me condene isso, que diga que está errado e prove que está errado. Então, isso é Uhum, uma maneira de abrir, de ampliar conhecimento a todo mundo. verdade. Diga, Carlão. Eu não sei se a impressão é só minha, né? Por que que eu tenho essa impressão, né? Que a ciência ela consegue atingir, né, num bom sentido, mais as religiões cristãs do que aquele lado mais oriental ali, das religiões orientais ali daquela parte do islamismo, do budismo, ou estou enganado? Sei se não atinge, Carlão, é porque a gente não tem convivência com esse grupo, né?
Então a gente não sei como é que eles interpretam as descobertas e o avanço que a ciência tem demonstrado, né, diante dos seus dogmas. Então, não sei. A gente observa mais aqui porque a gente está vivendo isso e a gente está dentro da comunidade cristã. Então a gente faz essa equiparação, né? Mas existem, por exemplo, eu conheço algumas pessoas evangélicas que, mesmo a gente mostrando o avanço que a ciência traz em determinados assuntos que são dogmáticos para eles, mesmo assim eles recusam, não aceitam, né? Então, eu não saberia dizer nas outras religiões, né, principalmente nesses grupos mais antigos e tudo, indianos, né, são milenares, se eles fazem essa reflexão ou, como disse aqui o texto da Gênesis, eles ficam congelados na letra fria, né? Não buscam o espírito da letra, né? E sim a letra fria. Se as pessoas congelam, hoje mesmo eu estava ouvindo algumas considerações de estudiosos da Bíblia, chamando a atenção do Antigo Testamento, que existem algumas citações lá no Antigo Testamento que, de duas uma, ou aquilo não foi dito daquele jeito, ou se perdeu no tempo, né? Porque não faz o menor sentido, né? Aquilo que está escrito lá e da forma como eles interpretam hoje. Mas as pessoas creem na palavra. Não, é a palavra e não tem interpretação da palavra, aquilo que está ali, ponto. Né? Infelizmente, existem muitas pessoas que se prendem de fato à letra fria. E aí vai se demorar mais tempo, porque o senso crítico nunca vai encontrar o espaço para questionar, né? Para provocar uma discussão, para a reformatação de ideias. É aquilo que está ali, ponto. Então a gente tem que aguardar um pouco mais para saber, né, como vai ser. Dizem que o Chico iria reencarnar lá naquela área lá da Palestina, né? Então, se ele reencarnar lá, pode ser que ele seja uma voz que venha modificar alguns princípios, né? Quem sabe? Não sei, vamos ver. Diga, Valdemir. Não, só de qualquer maneira, a gente precisa estar sempre acompanhando a ciência. Tá? E a gente tem que entender, é, nós cristãos, ou pelo menos os evangélicos, estão realmente cristalizados. Então, para eles, e aí eu posso falar dos evangélicos, eu posso falar com tranquilidade, porque eu falo da minha família. Para eles, Adão e Eva é uma verdade. Mesmo que eu diga para eles, mas na terra de Nod, logo depois, três versículos depois, o Ibrahim, Caim, né? Caim se mudou e casou com uma mulher de uma outra cidade, de Nod. Para eles, é um fato. Todos nascemos de Adão e Eva. Ou pelo menos os evangelhos que eu conheço. Então, realmente, para eles são mais difíceis. E vai acontecer de desencarnar e ficar procurando o céu, procurando o paraíso, conforme a gente vê muitas vezes nas reuniões mediúnicas. Irmãos de outras crenças ainda presos, ou continuando presos àquelas situações que eles acreditavam piamente. Diga, Exatamente. Rosemarie. Diga, Rose. Eu tenho uma amiga, ela é evangélica. Até na semana passada ela falou exatamente isso. Ela reclamando de alguma coisa que eu não lembro o quê, falando, por que que você comeu a maçã? A gente podia estar tão bem agora na paz. E assim, eu já nem falo mais nada, porque às vezes a gente tem discussão assim acalorada, porque eu tento explicar, ela ri, não sei o quê. Então, hoje em dia eu falo, você está certa, amiga. Você está certa. Entendeu? Mesmo porque assim, eu ainda tenho que estudar muito para poder. E talvez eu não consiga nem mudar a cabeça dela, entendeu? Não, nem é meu objetivo isso, mas como ela sabe que eu sou espírita, de vez em quando ela. Acho que ela me testa, assim, para ver se eu me desarmonizo. Eu tenho uma paciente evangélica que é formada, ela está fazendo doutorado no UFRJ, e o nível de intelectual
excelente. Um dia desse ela me perguntou: quando é que Jesus volta? Eu estou doido que ele volte para eu ser arrebatada. Ela acredita nesse arrebatamento, que Jesus vai voltar e vai arrebatar todo mundo. Mesmo com todo conhecimento intelectual, não sei, parece que tolda, obscurece o raciocínio, fica meio embotado, porque é meio complicado. É claro que eu nunca falei para ela que eu sou espírita, mas ela sempre traz os textos evangélicos. Como eu conheço um pouquinho de evangelho, então eu acabo colocando para ela certas discussões evangélicas. E ela está na loucura para Jesus voltar, para ela sair desse inferno, para ela ir para o paraíso, onde as ruas são de ouro, onde tudo é mana, leite e mel, não é como dizem lá os muçulmanos, tudo mana, leite e mel. Então, a gente ainda vai levar algum tempo para sair desse estágio de primitivismo cultural que ainda temos. E ela acha que já está na condição de ficar ao lado direito, né? E ao lado direito, Ela exatamente. já, ela já se classificou, só está esperando Uhum. Jesus recolher. Ela já se classificou. Diga, Oi, Sandro. Valdemir. Oi? É, Só um pode minuto, Zanon. Fala, Zanon. Não, assim, eles ficam engessados nessas teorias, né? Eu fico pensando, meu Deus do céu, Adão e Eva, fica tudo engessado nisso, não sai disso. Eu fico Desenvolve o assim, senso é crítico, Zanon. muito. Não desenvolve a Hã? discussão. Ali não há Não, estímulo para o e não senso tem jeito. crítico. Não tem jeito. Ali é aceitação. Não tem estímulo, não, não tem permissão. Não é estímulo, não tem espaço para discutir. É Porque é aquilo isso, ali, Não ponto. tem. ponto. Eles não aceitam qualquer outra coisa. Não É. aceita, cara. É perder tempo mesmo assim, tentar. Ah, fazer o quê? Mas, como disse Jesus, eles também viverão. Fica bem. É, Exatamente. verdade. Diga, Sandro. eu queria dizer que, com um ar de eu estou preocupada com você, eu te amo tanto, então, é, como você vai ser arrebatada se você vive com seitas satanistas? Quando Jesus vier, como é que você vai ser arrebatada se você vive com seitas satanistas? Eu me preocupo tanto com você, eu digo, por favor, não se preocupe comigo. Não se preocupe, se você confia tanto nisso que você imagina, ele vai, de alguma forma, mostrar para mim o caminho correto. E por enquanto, eu estou muito bem. Só não se meta muito na minha proteção, porque Deus sabe o que eu preciso. É porque fica uma ideia de que um falso, e isso estaria bem claro na fisionomia, no jeito de se colocar, um falso amor, dizendo que eu estaria envolvida com seita satanista. Por quê? Quem falou? Você conhece alguma coisa sobre sequer isso que eu estou é seita? Então, desculpa, você está muito aquém do que eu vivo. Então, não dá nem para discutir. É isso aí. Porque tem que dar o desconto da ignorância das pessoas, né? Sim, As pessoas desconhecem, ignoram. Então falam daquilo que foi acostumada a ouvir e acabam aceitando, né? Quando as pessoas minimamente abrem a cabeça, né, para ouvir o seu ponto de vista, as coisas mudam. Mudam. Quantas e quantas vezes eu tive em rodas de conversa com pessoas católicas, evangélicas, ubandistas, e a gente vai conversando, vai trazendo as visões, e eles vão, pô, não é que faz sentido? Isso aqui explica melhor do que tal coisa. Mas a pessoa tem que estar com a mente aberta. Muitas não estão. Estão congeladas na sua forma que lhe foi imposta de entendimento. Então a gente tem que relevar. Seguir. sim. E o mais interessante é que se o coração diz que ama, os olhos dizem outra coisa. Eu só amo você se você fizer o que eu quero. Eu quero que Ah, você venha sim. para se praticar. Então, isso que me horroriza um pouco. Mas tudo bem. Mas evite essa situação
de horrorizar-se, né? E sim apiedar-se da pessoa, né? Usar de indulgência sempre é melhor, né, do que qualquer outra coisa. Uma outra coisa, me Beleza. permite, uma outra coisa que Pois Kardec não. fala nesse texto, que eu acho interessante, é o valor das palavras, que vai mudando ao longo do tempo. Aquele que não odiar seu pai e sua mãe não é digno de mim. Está escrito no Evangelho. Capítulo 23 lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec explica que no tempo de Jesus, ou odiava ou amava. Não tinha meio termo. Eu queria, eu gosto, eu respeito, não, não tem. Não tem o cinza, ou é preto ou é branco. Tanto é que Satanás, Jesus chama Pedro de Satanás. Satanás é adversário. Qualquer pessoa que estiver contra mim, oposta a mim, é o Satanás, porque é um opositor, é um adversário. E ao longo do tempo a gente vai modificando o valor das palavras. O tal do demônio, né? Que era o espírito que protegia Sócrates. Ele tinha um dêmon que o protegia. E a gente vai mudando ao longo do tempo, vai mudando as palavras, mudando novos valores, e a gente vai pegar literalmente aquele texto do ano 30, do ano 40, do ano 50. Claro que não vai combinar com a cultura do século XXI, de jeito nenhum. Daí a importância de estudarmos à luz da doutrina espírita. Como o Espiritismo nos abre, nos traz a chave. Kardec é a porta, Jesus é a chave. Então, vamos entrar nessa porta com segurança e com fé. Perfeito. Vamos lá? Item 10. 10. Somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas da ciência, as quais funestas só as são as que deixam distanciar pelas ideias progressistas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Elas, em geral, fazem tão mesquinha a ideia da divindade que não compreendem que assimilar as leis da natureza que a ciência revela é glorificar a Deus em suas obras. Na sua cegueira, porém, preferem render homenagem ao espírito do mal, atribuindo-lhe essas leis. Uma religião que não estivesse, por nenhum ponto, em contradição com as leis da natureza, nada teria que temer do progresso e seria invulnerável. Exatamente. Então, a palavra-chave está aqui, ó. Religiões estacionárias. Tá? E por que que as religiões são estacionárias? Porque elas se baseiam na interpretação humana. E nós somos falhos. Nós somos tendenciosos, né? Nós usamos conceitos a nosso favor. Então, enquanto aquela temática, enquanto aquela ideia, ela consegue me dar o resultado que eu espero e desejo, eu vou manter dela. Imagine hoje, gente, olha, imagine hoje se o conceito da reencarnação fosse, perdesse o preconceito nas demais religiões cristãs. Quanta coisa iria cair de, é, 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 de conceitos que foram estabelecidos, E né? preconceitos, né? Os preconceitos que foram e até hoje são valores imutáveis, quantas cairiam? Então, a estrutura não vai permitir isso. Porque a estrutura da fé, de qualquer religião, é o que mantém a massa. É o que mantém a massa. Então, como eles dependem da massa para se sustentarem, não vai mudar. Não tem a ver mais com religião, não tem a ver com a questão de sobrevivência econômica daquele segmento. Então, é ainda as nossas dificuldades humanas, é a nossa avareza, é a nossa cupidez que está em alto grau. Por isso eles não permitem mais. O conceito já é conhecido. Não nos enganemos de que os padres, os bispos, os cardeais, os pastores desconhecem doutrina espírita.
Eles não desconhecem, porque eles estudam, ok? O que não é permitido a eles é fomentar os conceitos. Por quê? Porque a estrutura milenar dessas religiões precisam se manter como estão para que aquela massa não se perca, para que o rebanho não se perca, né? Então, é isso que a gente vê. Vai ser necessário, sim, outras coisas acontecendo para chamar ainda mais atenção? Claro que vai. Mas será por fenômenos espirituais? Não. Será pela inconteste verificação das reencarnações, como estão acontecendo, né? Em vários lugares do mundo existem já casos que descrevem assim: casos de comprovação de reencarnação. E não é nenhuma religião que está dizendo. Ou são pesquisadores, antropólogos, ou jornalistas, que têm acesso àquela história, ou acompanham, são contemporâneos, e acabam trazendo, aquilo não tem realmente como dizer que não é, né? Então, cada vez mais, de novo, a ciência é que vai provar. A ciência é que vai provar, né? O caso do menino inglês lá que se reconheceu, tinha lembranças de que ele tinha sido um piloto, né, na guerra e morreu em tal lugar e tal. Tudo foi pesquisado, tudo que ele disse foi comprovado, chegou a personalidade que ele viveu naquela época e caso de comprovação. Depois a outra lá, que nasceu também inglesa, que nasceu com a história do Egito, não sei o quê, tudo foi comprovado, outro caso comprovado de reencarnação. E assim, vários outros, né? Aquela menina indiana, né, que virou filme, que virou livro. Então, as coisas estão cada vez mais se comprovando, não mais por fenômenos espirituais, e sim por comprovações da personalidade que viveu e agora volta com a lembrança e conta a sua própria história. Então vai chegar um momento em que não vai mais haver como refutar a reencarnação. Diga, Marcinho. Não, esse ponto que você tocou aí a respeito até da Igreja Católica, eu ouvi uma certa vez que o Vaticano ele não tem nenhuma documentação a respeito de Paulo Estevão e que eles utilizam o livro do Do Chico Chico. Xavier, do Chico, para estudar sobre Paulo Estevão, sobre os dois apóstolos, porque eles não têm documentação nenhuma sobre. Então, mais uma, Uma frente. mais uma informação, né? É. Mais uma informação que só aquele que viveu pode contar, né? Tá aí. Eu esperava, sinceramente, é, na reencarnação do Emmanuel, pela ampla divulgação das obras dele, né, eu esperava que ele fosse esse, que trouxesse uma lembrança viva, né, e pudesse dar esse contributo, né? Mas isso é minha expectativa, né? A proposta de Jesus para ele é outra, né? Então, talvez, de fato, essa lembrança não seja necessária ou outros farão esse tipo de trabalho, né? Mas seria, como tantas pessoas assim falam, né? Seria algo interessante, né? Porque seria uma comprovação, né? De uma personalidade espiritual reencarnando, né? E dando testemunho dessa personalidade do passado. Mas tudo bem. Deus sabe o que faz, quem somos nós, né? A gente só tem expectativa e ansiedade. A Vamos... proposta de Deus é diferente e deve ser melhor do que a nossa, né? Exatamente, com certeza. Vamos lá, Carlão. Vamos lá. 11. Olha. A Gênese se divide em duas partes: a história da formação do mundo material e da humanidade, considerada em seu duplo princípio corporal e espiritual. A ciência se tem limitado à pesquisa das leis que regem a matéria. Do próprio homem, ela apenas ha estudado o envoltório carnal. Por esse lado, chegou a inteirar-se com exatidão das partes principais do mecanismo do universo e do organismo humano. Assim,
sobre esse ponto capital, pode completar a Gênese de Moisés e retificar-lhe as partes defeituosas. Ok. Então veja como o nosso progresso, gente, ele é lento, ele demora, né? Nós ainda estamos buscando compreender as coisas materiais. Nos falta ainda muita coisa para compreendermos e aceitarmos as coisas espirituais. Por isso que a gente, por mais que as religiões sejam falhas, elas têm o papel de manter acesa a chama da nossa ligação com o plano superior, mesmo com todas as dificuldades que cada proposta religiosa traz. Mas ela mantém acesa o vínculo, né, daqueles grupos com Deus na maneira como se entende. Isso vai amadurecer com o tempo, não é? Isso não é o mais importante, né? O importante é como nós criamos esse vínculo, que esse vínculo nos permita trabalhar sempre o bem, né? Trabalharmos os valores que são comuns a todas as religiões, né? Então, se nós estivermos fazendo isso, todos estão no mesmo caminho. Todos estão no mesmo caminho. A, a, a profundidade do entendimento virá também com a maturidade espiritual. Também não temos que ficar apavorados por isso. Virá, né? Numa outra encarnação, quem sabe vamos reencarnar numa família espírita, né? E aí, aqueles conceitos que antes eram reprovados por uma comunidade ao qual eu participava, agora eu estou em outra, né? E que vai me fazer pensar sobre aqueles, né, conceitos que eu trago comigo, porque é patrimônio, né, o conhecimento, mas que vão ressurgir sobre outro aspecto, sobre uma possibilidade de reformatação, de amadurecimento, né? Então, a lei divina, como é perfeita e não tem pressa, né? Como o Valdemir falou e Jesus disse, né? Eles também viverão. É isso. O tempo chegará para todos. Tudo bem? Vamos em frente. Mas a história do homem, considerado como ser espiritual, se prende a uma ordem especial de ideias que não são do domínio da ciência propriamente dita, e das quais, por esse motivo, não tem ela feito objeto de suas investigações. Só um minuto. Aqui, claro que Kardec, né, está trazendo essa reflexão. Mas eu creio, como as ciências elas foram surgindo na medida em que a humanidade estava preparada e com suficiente capacidade de observar os fatos para trazer as propostas teóricas, né? Eu creio também que, num tempo, não sei se curto, médio ou longo, surgirá uma ciência voltada à explicação dos fenômenos espirituais. Ela vai sair do campo religioso apenas e vai ganhar força por um segmento da ciência ou de uma ciência que vai surgir e que vai conseguir demonstrar e comprovar tudo isso que, no caso aqui, a doutrina espírita revela com tanta profundidade. Porém, ainda há o hiato, né? Ainda há o espaço, o vácuo de comprovações no campo científico, que de fato ainda não se chegou lá, mas estamos caminhando para isso, né? Dia que descobrirem um, será o É, suficiente. é a porta aberta para o resto. Me lembrei de uma frase do Hermínio Miranda. O dia que você encontrar um urubu branco, não pode dizer que todos os urubus são pretos. Exatamente. É exatamente isso. Vamos lá? A filosofia, a cujas atribuições pertence de modo mais particular esse gênero de estudos, apenas há formulado sobre o ponto em questão sistemas contraditórios, que vão desde a mais pura espiritualidade até a negação do princípio espiritual e mesmo de Deus, sem outras bases, afora as ideias pessoais de seus autores. Tem, pois, deixado sem decisão o assunto por falta de verificação suficiente. Tá aí, tá vendo?
por falta de verificação suficiente. Só que nós estamos cada vez mais produzindo conhecimento a esse respeito. Cada vez mais. As ciências não estão buscando. Eu botei lá no grupo, né? Médicos renomados estão mergulhando no estudo da espiritualidade. Então, a ciência médica, pelo menos, ela já está se rendendo a isso. Por que está se rendendo? Por conta das evidências, de casos e casos e casos e pilhas de casos em que a ciência parou, algo aconteceu que eles não sabem explicar no campo da fé e fez com que aquela pessoa se reprogramasse e a vida continuou e o mal cedeu ou foi extinto ou ficou paralisado. E a ciência não sabe explicar. Então, elas estão buscando compreender mais sobre isso. É o caminho. Esse é o caminho. Quem sabe ou quem nos garante que daqui a um tempo nós não vamos ter aparelhos que vão poder identificar o perispírito? Não tivemos aí a fotoquilha, que apareceu ao acaso, acidentalmente, e conseguiu registrar não só a aura, como o fluido? Está registrado. Que criamos, ou nos foi dado, né, um aparelho que nos permitiu medir algo que não é físico dentro da percepção que nós conhecemos, a gente sabe que é, né? É matéria, fluido é matéria, mas que não era percebido até então. Não se sabia o que era, não se sabia se existia ou não. Hoje já se sabe. Na USP, estudos e mais estudos da comprovação da eficiência ou eficácia do passe, da prece. Se não é isso, material, que está sendo produzido, para que daqui a algum tempo se junte tudo isso e encontre os caminhos para uma nova ciência comprovatória, né, da ação espiritual sobre o mundo físico, eu acho que o caminho é esse, bem construído, né? Então, nós somos privilegiados porque temos a oportunidade de saber disso de antemão, pela doutrina espírita. E a ciência também vai se utilizar das pessoas, ou dos cientistas espíritas, para somar às suas pesquisas as informações que a doutrina já vem trazendo há muito tempo. Tudo é preparado de forma sólida, né, no planejamento espiritual. Não fica pedacinho solto para que dê problema, né? Então, o tempo é a nosso favor, o tempo é a favor da obra de Deus, né? E tudo converge para a sua consecução perfeita. Diga, Ronald, você ia falar? Tem aquele, acho que é nos domínios da mediunidade, ele fala, né, do psicoscópio, é um aparelho utilizado Então. na espiritualidade justamente para ver como é que está o perispírito daqueles médios que irão trabalhar na mesa mediúnica. Um dia, certamente, nós teremos um aparelho como esse. Vamos pedir Para emprestado ao André aqueles... Luiz. Oi? Vamos pedir emprestado um André Luiz lá. Isso para aqueles que não desenvolveram a capacidade da visão espiritual mais profunda. Aí criam-se esses aparelhos. Mas, na verdade, não precisa desses aparelhos, né? Eles são aplicados para que os espíritos que ainda não alcançaram essa condição possam observar, né? Mas a gente está estudando também, né, que o próprio André Luiz, né, ele foi preparado, ele e o Vicente, né, foram preparados para que pudessem observar mais profundamente, né, a questão das células do corpo, né? Então, veja que é muita coisa que temos ainda a caminhar. Olhar de raio-x. De ressonância, mais do que raio-x. De ressonância magnética.
Vamos lá. Faltam 5 minutos, né? Vamos parar aqui, então, no item 12. Bom, meus irmãos, vamos então agradecer por mais essa primeira parte do nosso estudo, né? Para que a gente possa abrir a sala e dar continuidade ao livro lá dos mensageiros. Verinha, você pode fazer nossa prece, querida? Posso. Por favor. Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos para agradecer este momento tão importante que nos proporcionaste para aprender um pouco mais através da doutrina espírita, nos tornarmos um pouco melhores, compreensivos e seguir os preceitos que Kardec nos deixou, assim seja. Que assim seja. Beijo, pessoal. Vou fechar aqui e vou abrir a sala lá para o estudo dos mensageiros, tá bom?